leitor e espectador do site Bocão News. Hoje, na nossa entrevista com o vereador César Leite. Bom, vereador, muito obrigado desde já por sua participação aqui no Bocão News. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse e dissesse quem é César Leite, por que decidiu entrar na política aí, nesse primeiro mandato de vereador. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Bocão News, pela oportunidade, acolhimento aqui na casa. Então, eu sou formado há 20 anos em medicina pela Universidade Federal da Bahia. E aí eu comecei a me engajar na política desde 2012, quando eu comecei a defender as pessoas com deficiência. Eu tenho 2 filhos com deficiência, Felipe tem autismo e Luiz tem síndrome de Wolff. E a gente tentou, né, entrar na política, minha esposa, a gente foi ligando para as pessoas, para a defesa do segmento. Naquela época a gente não conseguiu, em 2012, foram 1.787 votos. E aí veio 2013, a grande crise do Brasil, e todo mundo conhece a questão que foi evoluir para o impeachment. A classe médica também foi muito agredida pelo governo petista naquela época e começou a ter uma movimentação da área médica. E eu, muito engajado também nas causas médicas, com a movimentação do impeachment, em 2016, resolvi sair candidato a vereador, para tentar levar para a política um pouco do nosso pensamento, tanto da defesa da área da boa saúde, a defesa das pessoas com deficiência e combate à corrupção, transparência, tudo isso. Em 2016, conseguimos a eleição de vereador. Foram 7.447 votos. A gente gastou pouco mais, Guilherme, de 30 e poucos mil reais, porque foi muito baseado no engajamento das pessoas, mídias sociais, rede social, foi muito forte. E aí eu cheguei a vereador. Hoje eu divido meu tempo com a área médica, como médico eu trabalho, dando plantão, e também como vereador, tentando levar um pouco para a política do que a gente pensa em relação ao combate à corrupção, transparência e benefício para a sociedade. Entendi. Como você mesmo disse, você faz parte dessa geração nova de políticos que é mais engajada nas redes sociais. Isso. E você também tem uma pauta mais, digamos, liberal e também há uma certa ligação com o Movimento Brasil Livre, não é isso? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Bem, então, nessa época, 2013, quando nós fomos às ruas, né, fazendo todo um movimento, esse movimento hoje que está em pró-Bolsonaro, do verde e amarelo, ele tem um início. Ele não apareceu agora, ele tem um início, que começa lá, 2012, 2013. Então, nesse momento, eu fui para Brasília, fui fazer uma defesa da classe médica, nesse processo, pela Ordem dos Médicos do Brasil, que também faz parte da Ordem. E lá em Brasília, o pessoal vem para a rua e fala, rapaz, esse médico aí, ele fala bem e tal, ele é engajado. Você quer participar da liderança do Vem Pra Rua, lá na Bahia? Eu conversei com os amigos meus, que faz parte do grupo da gente de colegas médicos, bora, vamos pegar esse desafio, vamos. E eu me tornei líder do Vem Pra Rua aqui em 2013. Aqueles movimentos da Barra, do Farol da Barra, Jardim de Alá. E ficamos de 2013, 14, 15 e eu saí em 2015 da liderança. Entrou Mônica Bahia, que é outra também que está entrando na política. E depois foi Ronaldo e a gente vai fazendo toda uma sucessão de forma democrática. Nesse momento que eu entrei para vereador, me coloquei ao lado, né, dos movimentos democráticos, mas não mais na liderança. O MBL, que é o Movimento Brasil Livre, me convidou em 2017, porque o MBL entendeu que é importante você participar da política ativamente, e hoje tem Kim, que foi eleito deputado federal, você tem o Arthur, que foi eleito deputado estadual, o Paulo Martins, que também é vinculado ao MBL, participar diretamente da política. Eles me convidaram, você quer fazer parte do MBL? Eu falei, quero, né? Eu estou envolvido com os movimentos democráticos desde 2013 e quero sim. E a partir daí que houve essa junção do MBL. Eu hoje estou como membro do Movimento Brasil Livre. Entendi. O MBL, pelo menos alguns membros dele, tem um discurso meio apartidário, assim, de não se filiar a partido político. Porém, vocês, agora que se elegeram, estão filiados a partidos políticos mais tradicionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se não é de certa forma, uma contradição, e se vocês não pensaram em fundar um partido de vocês, assim. Excelente pergunta, Guilherme. No momento, quando eu estava no Vem Pra Rua, isso foi uma discussão grande que teve. Eu entendia que a gente falar só o fora Dilma, sai PT, não é suficiente. A gente tem que participar da política, botar a cara a tapa. Não adianta você só criticar. Nós, brasileiros, temos um problema. Nós somos muito reativos. Nós somos poucos proativos. Ao invés de buscar a solução, a gente critica sempre. Então, eu quero participar. E naquele momento, Vem Pra Rua não entendia dessa forma. Eles achavam que deveria ser suprapartidário, né, acima dos partidos, mas não participar diretamente. Ficar como grupo de pressão somente. O MBL entendeu diferente. Ele entendeu que nós precisamos participar diretamente da política. Em qual partido? Não importava o partido.
Você poderia ser do PSDB, né, como eu sou do PSDB, do DEM, do Novo, qualquer outro partido que não um partido chamado de esquerda. Tá? Houve esse pensamento também de montar um partido diferente. Mas nós já vemos o número de partidos, 36 partidos, né, de forma exagerada, mas de você montar mais um partido. Então o entendimento foi outro, de você participar de forma suprapartidária, né, não importando qual partido, mas seguindo valores e princípios que hoje o MBL tem. Né? E hoje a filosofia liberal conservadora tem. Então você vai ver vários conservadores em vários partidos distintos. Sim. Então você defendeu a redução do número de partidos, que a gente vê no Brasil muitos partidos. Sem dúvida. Sem dúvida. Redução do número de partidos, a redução dos gastos públicos. Então você vê que é um combate intenso em relação à redução da máquina pública, deixar com que as pessoas tenham mais poder. E poder é dinheiro na mão também. Então o dinheiro tem que estar mais com as pessoas do que com o Estado. Então, eu acho é um viés que a gente discute muito quando a gente coloca direita, esquerda, né? Que o viés de esquerda ele tem um pensamento mais estatizante, um pensamento mais de controle, um pensamento mais de ter o dinheiro para poder levar o bem social. Né? Quando a gente acredita que o Estado ele tem que ser menor, o Estado ele tem que propiciar condições para que a pessoa trabalhe, tenha a sua profissão, tenha a sua atividade, ela possa ter seu dinheiro e gerir mais sua vida. Tendo o recurso do Estado, parte importante para as questões de saúde, de educação pública, de segurança, que são peças fundamentais para a sociedade. Entendi. Você na campanha teve uma aproximação com o Jair Bolsonaro, que tem o Paulo Guedes, que é um economista liberal, exatamente. Mas alguns analistas apontam um perfil meio estatizante em Bolsonaro em alguns discursos, tanto recentes como anteriores à campanha. Como é que você avalia o candidato e o que você espera de eventual governo dele? Em relação à onda Bolsonaro, o tsunami Bolsonaro, isso é bem interessante, porque eu venho do movimento democrático, que iniciou, como eu falei, isso, né, nas ruas. Então, a população foi para as ruas, verde e amarelo, farol da Barra, a gente estava nesse momento intenso. Vieram as eleições de 2016, não, até antes, Guilherme. 2014, com Aécio Neves. Então, já havia uma insatisfação grande com o PT. Sim. E você se lembra nessa oportunidade como o Aécio cresceu naquele momento. Foi. Que as pessoas que foram para as ruas, que fizeram oposição, que fazem oposição ao PT, escolheu o Aécio Neves naquele momento para votar. Então, você viu que ele cresceu. Perdeu a eleição. E essas pessoas ficaram órfãs. Elas vieram em 2016, eu fui eleito, outras pessoas também foram eleitas nos outros estados, representando as ruas, o movimento democrático. Mas de 2016 para cá, o PSDB caiu muito. E isso está claro. Né? Figuras como Aécio Neves acabou dificultando muito o partido. E as pessoas ficam, quem vai representar? Em busca de alguém. Foi quando aparece o Jair Bolsonaro. Então, toda essa força das ruas que vieram desde 2013 procurando alguém nesse cenário, que fosse uma pessoa anti-PT, anti-esquerda, anti a corrupção, né, que foi bem fundamentado no governo petista e bem claro na Lava Jato, além de colocar o PP, até o PSDB, grande parte tem, mas o PT era governo, sempre foi governo, então você foca naquilo ali, foi Jair Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele conseguiu captar toda essa força das ruas, é impressionante isso, porque as pessoas não escolheram um partido, escolheram uma pessoa, né, e jogaram toda essa energia para essa pessoa, que foi Bolsonaro. A ponto de ele ter hoje um poder tão grande, né, de escolher suas lideranças regionais. Então, eu tive uma dificuldade muito grande. Então, César Leite, apesar de ter sido um líder de movimento, de Vem Pra Rua, de MBL, com mandato, onde as pessoas pedem, César, tem que reduzir gastos. Reduzimos gastos. Devolvi meu carro oficial, não uso carro oficial, né? Eu trabalho como médico, então eu divido minha política com meu trabalho. Então, o que a sociedade deseja, nesse momento da campanha, Guilherme, não foi tão relevante, porque a análise foi, Bolsonaro está alinhado com o partido PSL, eu vou votar no PSL. Ou um pouco do fenômeno que está aparecendo, que é do Partido Novo, do Amoedo. Então as pessoas falam, vamos votar no Amoedo, que é liberal. Então, César, nesse momento, é PSDB. Então, apesar de César ter os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas ideias e já atuar de forma efetiva, ele não pertencia nem ao PSL e nem pertencia ao Novo. Então, isso é muito interessante, que é um momento diferente. Né? É um momento diferente, onde você pegou toda essa força da rua e colocou no candidato. Que é um candidato que nós depositamos confiança.
Eu não fiz minha campanha baseada no Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Porque eu queria ser eleito, votado pelo que eu sou, pelo que eu represento, pelas minhas ideias, né? Então eu sempre pensei dessa forma, e eu penso política dessa forma. Uma vez não ganhando, eu vou agora jogar toda a minha energia, toda a minha força para que o Bolsonaro seja eleito. Porque é nessa linha que eu acredito. O que você falou estatizante é verdade, mas as pessoas modificam, as pessoas tendem a melhorar, pelo menos eu pego dessa forma. E a junção com o Paulo Guedes foi muito importante nesse processo, que ele é um liberal, né? Ele é um economista que quer redução do Estado, que quer dar mais poder às pessoas, que quer deixar o Estado somente e mais importante, como eu falei, para os pilares centrais de um país desenvolvido, que é a educação pública decente para todas as pessoas, a oportunidade. Segurança pública, que a gente precisa melhorar muito a nível de Brasil. Tá? Hoje, na Bahia, pra vocês terem ideia, é 51 mil mortes para 100 mil. Nova York é 3, São Paulo é 8, aqui é 51, um dos maiores. E saúde, que é minha área, né? Então, a saúde pública, decente, para que todas as pessoas sejam atendidas de forma digna. Então, é essa ideia que a gente tem, esse princípio que a gente leva, por isso que eu apoio o Jair Bolsonaro. E não se engane, nós apoiamos, mas ao mesmo tempo cobramos. Então, muitas pessoas acham, vai apoiar, vai... Não, nós cobramos. Então, eu faço parte da base hoje do ACM-Neto, mas quando eu vejo alguma proposta que não seja adequada no que eu penso, a gente critica, a gente pontua. Eu acho que a política nova, ela pede isso. E as redes sociais demonstram muito isso, Guilherme. Uma vez eleito, se acontecer de algum momento esse casamento de Bolsonaro com Paulo Guedes acabar e ele colocar algum economista de um perfil menos liberal, a cobrança de vocês vai aumentar para que a pauta liberal seja de fato concretizada no governo? Certamente. Não existe só o Paulo Guedes, né? Existem outros economistas, né, de veias liberais, mas é uma relação humana. Você tem uma relação institucional, uma relação humana também, né? Caso venha acontecer isso, nós vamos identificar, vamos cobrar, vamos acompanhar o trabalho, mas eu acho muito difícil. O Bolsonaro é um candidato, né, muito inteligente, muito inteligente. Ele sabe como fazer, ele soube fazer a mídia dele muito bem, ele soube se expressar muito bem, de uma forma simples, de uma forma mais compreensível para a população. Sai um pouco daquele que eu digo oposição personalité, né? Não, somos oposição, mas muito, né, aquela coisa. Ele foi para uma posição mais incisiva, uma posição mais raiz, né? O que pede no momento. O Geraldo Alckmin é um excelente candidato, não tenha dúvida disso, preparado, mas não é para o momento, né? Se fosse 10 anos atrás, com toda a estrutura, talvez ele fosse eleito. Mas hoje não são os requisitos que a população deseja, né? E como é a sua relação com os representantes oficiais, digamos assim, de Bolsonaro na Bahia, como, por exemplo, a Daiane Pimentel, que foi eleita deputada federal e do PSL? Nós não temos relação, né? Nós não temos relação. Temos um alinhamento ideológico, isso eu acho que é importante, um alinhamento ideológico, né? Mas não temos nenhum tipo de relação. Cai muito naquilo que eu te falei, né? O poder que hoje o Bolsonaro tem de escolha é grande, é grande. E foi um tsunami, é um tsunami. Então, quem o Bolsonaro escolheu para ser o candidato do partido, teve bastante votos. Pessoas que não tinham história na luta, né? Não tinham nenhum tipo de empenho ou direcionamento na luta contra o PT, sem histórico de luta contra o PT, acabaram conseguindo ser eleitos, como a Daiane Pimentel e outros, né, do PSL, muito pela força que o Bolsonaro acabou adquirindo das ruas. Esse é um processo que a gente precisa estudar, pesquisar do eleitorado, né? Porque o eleitorado, ele vai muito pela simbologia. O eleitorado brasileiro, ele tem uma certa dificuldade de estudar um pouco o candidato, de ver quais são as ações que o candidato vem fazendo de uma forma geral. Ele foca muito o executivo, prefeito, governador, né, o presidente. Então, o Bolsonaro foi muito bem estudado, a ponto de convergir toda essa força. Mas o legislativo, às vezes, o eleitorado não pesquisa tanto, e a gente tem surpresas, né? Então, eu não tenho nenhum tipo de relação com a Daiane, torço para que ela faça um mandato muito bom como deputada federal, cumprindo, lógico, o que a gente imagina, né? Nossos princípios, o que a gente defende. Então, nós vamos cobrar dela, como vamos cobrar de todos. Vamos cobrar da Joyce, vamos cobrar do Kim, vamos cobrar dos deputados federais eleitos com a mesma linha de pensamento. Eu acho que a grande diferença é essa,
que nós cobramos e vamos em cima, porque a gente quer um país melhor. O país do jeito que está, não dá, Guilherme. E como é que você avalia o resultado das eleições, tanto no cenário federal quanto no estadual? A gente viu lá na Câmara Federal, o PSL se tornou a segunda maior bancada. Aqui na Bahia, por outro lado, a bancada governista de Rui Costa aumentou. Sim. E ele teve uma vitória aí bem expressiva em relação a Zé Renato. Como é que você avalia esse resultado dessas eleições, aí, tanto na Bahia quanto na Câmara Federal? Na Câmara Federal, muito em parte, esse movimento que a gente vê de redes sociais, de mudança real, de toda a movimentação que a gente está há 5 anos, não é um processo da agora. Uhum. Eu quero repetir, não é um processo da agora. É um processo que já vem crescendo, né? E houve essa tentativa de alternância de poder, que ainda não foi concluída, mas é bem provável que aconteça na presidência. Na Câmara Federal já houve uma diferença grande, aumento do PSL, aumento de candidatos vinculados à direita. Tá? No Senado, da mesma forma, houve uma regressão muito grande do PT, de partido de esquerda no Senado. Agora, aqui na Bahia, eu acho que houve um fator curioso. Eu vejo que o Rui Costa, ele conseguiu separar um pouco a imagem dele com o PT. Ele conseguiu, né, levar uma mensagem, eu estou falando do ponto de vista de comunicação, onde ele é um gestor preparado, que tenha levado benefícios para o Estado. Eu tenho alguns pontos de divergência, mas a comunicação foi muito importante. Então ele conseguiu isolar o PT desse processo. Né? Quando ele sinaliza alguns erros que o PT tem tido, ele sinalizou alguns erros. Então eu acho que ele conseguiu separar bem isso. E aqui na Bahia é forte, né? O PT é forte, precisa de uma oposição aguerrida, uma oposição de raiz, não uma oposição leve, porque eles têm militância, que é outra grande diferença. Então eles têm base, eles têm sindicatos, eles têm associações que fazem a defesa permanente. E os outros partidos de oposição não têm isso. Então precisa ser criado isso. E você acha que a oposição vai conseguir partir para o enfrentamento intenso aí, considerando a redução que a gente teve aí na bancada estadual? Precisa. Hoje a oposição é muito importante. Algumas pessoas falam, você tem que acabar com a esquerda, porque às vezes fala assim, né? Acabar com a esquerda. Não, a gente não tem que acabar com ninguém. É importante você ter a oposição, o pensamento contraditório, ele que vai regular nossas ações. Já pensou se você tivesse um mundo só de esquerdista? Seria terrível. Já pensou se tivesse um mundo só de direita? Também não seria tão adequado, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, esse contraponto, para a gente pensar sempre o melhor para a nossa sociedade. Não sou dono da verdade, nem você é dono da verdade. Né? As verdades são muitas. O que a gente precisa é tentar sempre entregar o melhor resultado para a nossa sociedade. Que ela tenha melhores condições de vida, melhores condições de saúde, de educação. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, a oposição na Bahia tem que ser ferrenha, porque já reduziu bastante. Eu sou oposição, eu sou uma oposição ideológica, independente de partido, eu sou ideológico, penso totalmente diferente do que um político socialista pensa, né? Então, mas sempre dentro do respeito, sempre dentro do debate. O que eu acho triste, Guilherme, é que isso eu não trabalho dessa forma, trabalhar para o eleitorado, muito a questão da emoção. Então, você tem discursos hoje dizendo que determinada pessoa matou outra porque pensa diferente de política. Não é assim, outra ainda é emergência, todos os dias, Guilherme, todos os dias. E as pessoas hoje estão matando porque tomou uma cerveja do outro, porque disse que pegou a irmã do outro, porque torce pro Bahia, pro Vitória. Então as pessoas estão agressivas hoje, de uma forma por natureza, e muito envolvido ou com drogas ou com álcool. E já existem várias pesquisas mostrando isso. Então eu acho desonesto, intelectualmente, a gente vincular uma violência à questão política. Eu acho que não é por aí. Não é por aí. A gente tem que pensar de forma mais sensata, mais ordeira, tentando resolver os problemas hoje da violência que nós temos. E não é pouca. Mas jamais fazer política com isso. Até para a gente amarrar aqui a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 anos praticamente de mandato seu aí na Câmara Municipal, além da defesa das pessoas com deficiência. O que você destacaria assim, na sua... No meu mandato? Meu mandato, ele vem muito com as pessoas com deficiência. Nós temos um assessor parlamentar, Emerson, né, que ele é autista,
É um autista de grande desempenho. Isso modificou muito a vida dele e da família. Isso eu tenho muito orgulho de falar. E traz esperança para outros adolescentes, né, com deficiência. Fizemos projetos de lei, como a prioridade na fila de atendimento para autista, do cinema também, cinema inclusivo, que é uma coisa muito bacana, está crescendo no Brasil. Falta a sanção do prefeito, mas que tenha pelo menos um dia de sessão no mês para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, né, com autismo também. Um cinema adequado para ter o prazer. Eu nunca tive o prazer de levar meu filho para o cinema, porque a forma padrão do cinema não permite que ele entre. O som, o barulho, muito escuro. Eu queria ter o prazer de levar meu filho para o cinema. Eu tenho certeza que outros pais e mães também desejam isso. Em relação a gastos, né, como já coloquei, entreguei o carro oficial, a gente tem uma redução de custo, continuo a trabalhar como médico, né, mostrando essa relação da política, ela servir como um instrumento de melhoria para a sociedade, não um instrumento de financeiro meu. Claro que eu preciso do dinheiro, né, do trabalho de vereador, mas não unicamente isso daí. O projeto do Uber, que estamos discutindo bastante, eu como tenho um pensamento liberal, estamos discutindo os projetos, melhorando um projeto que a prefeitura mandou, né? Estivemos discutindo com o vereador, estamos nesse processo de votação, vai ser dia 12 de novembro, para regulamentação do Uber e não controle da prefeitura do estado, né? Que é um modelo de negócio mundial. Então, são pautas liberais, conservadoras, que nós estamos levando para a bancada, né? Lá na Câmara de Vereadores, e discutindo, fazendo contraponto. Eu acho que isso é muito importante também na política, é fazer o contraponto, botar um pensamento diferente e levar para a discussão. Né? Ok. César, muito obrigado por sua participação aqui no Bocão News. Parabéns aí pelo mandato. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade aqui no Bocão News. Mostrar um pouco do nosso trabalho, as pessoas podem acessar nossas mídias sociais, né? Eu sou aquele político que estou o tempo todo respondendo, eu que respondo, demora às vezes de responder, mas eu que respondo, e só queria agradecer, mostrar que nós temos sim uma luz no final do túnel, o Brasil tem uma grande oportunidade de crescer e o povo merece, o povo brasileiro merece, que é um povo de bem. Claro, com certeza. Muito obrigado. Obrigado.